Oi, crianças, bom dia, tudo bem? Nós vamos agora fazer as nossas aulinhas de hoje, né? Dessa sexta-feira. Vamos iniciar pela nossa religião, tá? Vamos então orar, pedir a presença de Deus. Todas as vezes que lemos nossa Bíblia e fazemos nossa religião, precisamos pedir a ajuda dele, né? E então vamos fazer nossa reverência e pedir o auxílio de Deus para os nossos estudos hoje, tá bom? Vamos lá? Mãos arrumadas e olhos fechados. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Bom, crianças, hoje a tia vai contar para vocês uma história, tá? Uma história de como Deus protegeu algumas crianças, duas garotas, né? Duas crianças, e como ele pode também proteger quem pede para ele proteção, né? Quem está sempre pedindo o auxílio dele e pedindo com que ele venha ficar junto, né? Então, vamos lá. Nós temos aqui a historinha, a tia vai ler, e o título é Como Deus Cuidou de Duas Garotas, tá? Vamos prestar atenção aqui para depois vocês fazerem atividades sobre essa história. Essa história é sobre algo que aconteceu com duas meninas na época da grande enchente de Oregon, uma região dos Estados Unidos, há muitos anos atrás. Um dia, tio Beto foi à casa de Susana e Alessandra, com a triste notícia de que tia Mariana talvez não sobrevivesse aquela noite. Então, a mamãe dessas duas meninas, Susana e Alessandra, precisava ir com o tio cuidar dessa tia Mariana que estava muito mal e não dava para levar as meninas, né? Elas teriam que ficar sozinhas em casa. Então a mãe delas arrumou as malas e disse às meninas que havia comida suficiente para o jantar delas e o café da manhã, no outro dia. Em seguida, pediu a elas para serem meninas corajosas até o dia seguinte, quando a mamãe retornaria e o papai também chegaria do trabalho dele, que era nas montanhas. Ao partir, as últimas palavras da mamãe foram as seguintes: Fiquem com Deus. Jesus cuidará de vocês até eu voltar, tudo bem? A Alessandra queria muito ser uma menina corajosa, como a mamãe havia pedido, mas teve que engolir as lágrimas enquanto a carroça desaparecia atrás da colina, levando a mamãe. Então as pequenas lágrimas de Susana, sua irmã, encheram-se de lágrimas no rosto, e a sua irmãzinha veio consolá-la, né? Não chore, maninha, Deus cuidará de nós. Jesus vai cuidar de nós, a irmãzinha menor consolando, olha só. A pequena Susana foi consolada quando a Alessandra pegou a mão dela. Elas caminharam lentamente para dentro de casa, a fim de fazer um fogo para acender o lampião e esquentar a casa, né? Tinha então uma lareira lá que elas deveriam fazer para passar aquela noite bem quentinhas. Quando a hora de irem jantar chegou, ela foi, preparou o jantar, né? Esquentou apenas, porque a mamãe já tinha deixado preparado, e depois chegou a hora de dormirem. Ela então fez uma oração e pediu para que Jesus a protegesse, né? As protegesse. Encolheram-se então embaixo do cobertor, bem encolhidinhas, as duas agarradinhas, como se fossem até dois gatinhos com medo ali, encolhidinhos, né? Embaixo do cobertor. E logo pegaram no sono. Lá pelas tantas, a Alessandra, que era a mais velha, foi acordada por um barulho muito estranho. Ela ouviu o barulho de rio, que parecia estar bem perto da casa delas. Aí ela ficou pensando, mas como assim? Um barulho de rio aqui perto de casa, o rio é mais longe. Então ela pulou correndo da cama, acendeu a vela e abriu a porta. Quando ela abriu a porta, uma correnteza de água entrou, molhou todos os pés dela e já começou a entrar água pela casa. Olhou então para o quintal e viu que estava o quintal todo inundado. O rio, que era não tão perto assim da casa dela, era longe até, mas o rio encheu com aquelas chuvas, inundou
e veio aquela água toda para a casa dela, inundou todo o quintal da casa dela. Ela via as casas dos vizinhos, que era bem longe a casa dos vizinhos, ela via que também tinha água lá, né? Então, a Alessandra já gritou, ai meu Deus, o que a gente pode fazer? O que vamos fazer? O rio transbordou. Imediatamente ela pensou na irmãzinha, na Suzane, e correu chamar a irmãzinha. Acorde, irmã, nós temos que subir para o sótão. Sótão é a parte de cima que fica entre o telhado e o forro da casa, né? Então ali dava para elas ficarem, porque a água já estava subindo pela casa, né? Então acordou a irmãzinha e pegou a mão da irmãzinha e falou, olha, nós temos que ir lá para o sótão. E rapidamente começaram a se dirigir para a escada que levava lá para o sótão. A água já estava toda dentro da casa e pegava o tornozelo delas. Rapidamente pegou então um cobertor que não tinha se molhado, travesseiro que não estava molhado também, e subiram pela escada para chegar lá no sótão. Aí lá no sótão, ela arrumou então a irmãzinha lá no sótão, no chão mesmo, né? E lembrou o seguinte, se nós passarmos aqui em cima no sótão muito tempo até essa água ir embora, nós não teremos comida. Então ela voltou correndo, desceu a escada, pegou a comida que estava lá, que sobrou do jantar, a comidinha que elas usariam para o café da manhã, e levou lá para cima também, né? Começou imediatamente então a levar a comidinha lá para cima. A Suzane, que era a irmãzinha mais nova, começou a chorar nessa hora, porque ela viu aquele monte de água entrando na casa, né? Então a Alessandra falou, não se preocupe, não chore. Lembra que Jesus vai cuidar de nós, foi o que a mamãe falou quando ela saiu, que Jesus cuidaria de nós, né? Então, levou a irmãzinha ficou lá em cima, e ela pegou então a comida, levou lá, e lá em cima então, ela esperou a irmãzinha dormir. Ela também queria dormir, mas não conseguiu. A irmãzinha dormiu, e a Alessandra não pôde dormir. Ela estava muito assustada e ela estava de olho na água que estava entrando em casa. Aquela água, ela desceu da escada e foi ver. A água não estava mais no tornozelo delas. A água agora já estava no joelho. A água estava subindo, inundando toda a casa delas. Ela então ouviu um barulho muito grande. Ela desceu a escada de novo e foi olhar. Onde eles tinham o quarto delas, que ficava a caminha delas, e tinha a vela ali do lado que ela tinha aceso, né, para ver o que estava acontecendo, a água já tinha passado da cama, já tinha coberto toda a cama e já estava chegando agora na vela e apagou a vela. Então a água estava só subindo, né? Ela então ficou bem assustada, com o coraçãozinho muito apertado. E ela ficou pensando, e agora? Como que nós vamos sair daqui? Para ir chamar o vizinho para nos ajudar? Não dá. Não dá para chamar os vizinhos, né? Os vizinhos, além de ser longe, ainda tá tudo inundado, igual nós aqui. Nem dá para ir no quintal, né? Dentro da casa já estava água pelo joelho. Então, ela lembrou que a mamãe falou que um dia a mamãe leu na Bíblia, né? Que a mamãe falou nesse dia de um verso na Bíblia que ajudaria ela nesse momento. E ela lembrou do verso que dizia assim, olha, quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelas águas, quer dizer, se você estiver passando por uma experiência ruim com água, né? Ou se afogando na praia, ou numa piscina, ou numa enchente, você não vai submergir. O que é submergir? Afundar. Então ela lembrou desse verso que a mamãe tinha falado, né? E aí ela começou a repetir várias vezes aquele verso, várias vezes, até o coraçãozinho dela acalmar um pouquinho, né? E ela também pediu ajuda para Jesus. Ela pediu ajuda. Ela orou pedindo para que Jesus ajudasse elas, porque não tinha mais para quem pedir.
A mamãe estava longe. Naquela época não tinha celular, né? Não tinha como ela pedir ajuda, falar: mamãe, olha, nós estamos desse jeito, peça para alguém vir nos ajudar. Não dava. Os vizinhos longe. Então ela precisava pedir ajuda para Jesus, que era sempre a pessoa que a mamãe falava: peça ajuda, que ele vai ajudar você quando você precisar. Então ela ajoelhou e fez a oraçãozinha dela, pedindo para que Jesus ajudasse ela e a irmãzinha dela. E depois o coraçãozinho dela começou a se acalmar um pouco, né? Começou a se acalmar, ela conseguiu ficar mais em paz. E de repente ela viu que já estava clareando o dia. O sol começando a sair, ela abriu a janela então, a janela lá do sótão. Lá no sótão ela abriu então